conversar com vocês nessa manhã. Não dá mais para nós falarmos que nós amamos o Senhor se nós não o conhecemos. Nós estamos nos enganando, nós estamos mentindo, nós estamos vivendo um evangelho falso, uma espiritualidade falsa, porque se você não conhece quem é Deus, você não é cristão. Você não é evangélico. Para de falar que você é evangélico se você não conhece a Deus, se você não conhece a sua vontade, se você não sabe o que Ele quer para nós, se você ainda está muito firmado nos seus planos e nos seus propósitos de vida, meu irmão. Cara, não dá mais pra gente tubiar em dois pensamentos: ou você é de Deus, ou você é de Baal, ou você serve a Deus, ou você serve Baal. Não dá mais para nós caímos em dois pensamentos, irmãos. Ou nós somos do Senhor, ou nós somos do mundo. Ou nós amamos o Senhor, ou nós não amamos o Senhor. E nós precisamos ser verdadeiros, começando conosco mesmo. E pararmos de enganar a nós e aos outros. Porque o Senhor a gente não engana. Mas nós nos enganamos. E enganamos o nosso próximo. E o pior, somos falsas testemunhas. Porque aquilo que nós falamos, nós não vivemos, nós não somos testemunhas. E isso é muito sério. E eu quero entrar com vocês então... Então, eu quero encorajar vocês a adquirirem esse livro e serem incendiados pelo Senhor, por essa vida de oração, por essa busca intensa, realmente pelo Senhor, de você ser realmente avivado no seu homem interior, vivendo uma vida em arrependimento, porque a base, o pavimento, eu ouvi isso da minha amiga Elisa Walker, o pavimento do cristão é o arrependimento. O pavimento, o chão que nós pisamos é o arrependimento do cristão, do verdadeiro cristão, aquele que realmente ama o Senhor. É como uma experiência até mesmo da forma que eu vivi agora de manhã. Minha filha veio fazer uma pergunta para mim, a gente já estava um pouquinho atrasado para vir para cá. Eu falei: ai, Nicole, vai lá, decide o que você quer, filha, não dá para a mamãe resolver os seus problemas agora, eu estou cheia. Gente, foi ela virar as costas. Não deu um minuto, o Espírito de Deus falou: vá pedir perdão para sua filha agora. Porque o jeito que você falou com ela está errado, Débora. Errado. Eu falei: Senhor, porque eu tenho pedido isso para o Senhor. Senhor, eu quero viver uma vida em arrependimento. Uma vida em que eu faço algo errado e peco, mas que o Senhor fala comigo e eu já correspondo ao teu Espírito. E isso eu já estou pedindo faz tempo, viu, gente? Não é assim, tá? Não é fast food, não, tá? É um processo de vida em Deus, de santificação, e que vale muito a pena. E aí eu não consegui me segurar. Eu fui, abracei ela, falei: filha, me perdoa, a mamãe falou errado com você. E ali eu vi que ela fez assim, ó. Sabe? O coração endurecido dela, que poderia permanecer quase o dia inteiro, ou por alguma outra atitude que eu venha a ter, e ela endureceu o coração comigo. Não vai, foi embora. E eu falo isso para ela: filha, por favor, ajuda a mamãe, porque na hora, né, a pressa mesmo, como já diz, é o diabo. Então nós precisamos até nisso tomarmos cuidado, para nós não pecarmos. E eu quero entrar com vocês já na comunicação. Qual é a série que nós estamos falando, gente? Já tem um mês? Vamos ver. Qual que é a série? Qual que é a série? Relacionamento. Nós estamos numa série, para quem está chegando hoje pela primeira vez, nós estamos numa série sobre relacionamentos. E é muito baseado no livro sobre relacionamentos de aliança. E como o Espírito de Deus, ele orquestra tudo, né? Como que ele lidera muito bem a sua igreja. Às segundas-feiras, nós temos a escola aqui, princípio e fim. E o assunto é aliança, 7 alianças. Quem que está fazendo a escola? O assunto é 7 alianças. E tudo casa, não casa? Eu ouvi dizer que o que o Fábio falou no domingo, o Bruninho veio e falou na segunda. É mais ou menos isso, gente?
E eles nem se conversaram, eles nem trocaram mensagens. Então, o que eu queria, assim, é ajudar vocês a abrirem os olhos para essa liderança de Jesus sobre nós. Sabe, nós precisamos sair da nossa forma tão natural de viver, tão orquestrada por nós, tão administrada por nós. E tudo que nós vamos pensar é humano. Porque eu fiz, porque aquele fez, porque aquele foi, porque aquele vai, porque nós vamos. Sempre é o eu, sempre é o nós, sempre é você, sempre sou eu. E raramente é o Senhor. E quando é o Senhor é superficial. Ah, porque Deus sabe. Sabe aquela superficialidade sobre da pessoa de Deus? Porque nós não o vemos mesmo na literal, mas Ele vive e Ele está perto. E Ele faz parte de todo o governo da terra. Deus é soberano sobre tudo. Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele não é pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa com essa pandemia, Deus não é pego de surpresa com os seus problemas. Deus é soberano, e sobre todos nós. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas, e adentrarmos nessa liderança. E não ficarmos magoados, ressentidos, tristes. Mas cadê Deus? Onde está Deus? Quem faz esse tipo de pergunta é porque não conhece Ele. Não conhece. E eu quero encorajar vocês a conhecerem Deus. Nós vamos começar por Gênesis. Nós precisamos começar a conhecer Deus por Gênesis, porque Ele se revela muito ao homem, desde o início de tudo. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Eu quero conversar com vocês sobre onde estão os amigos de Deus. Se eu fizer essa pergunta para você, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Sim ou não, gente? Não é no automático? Onde estão os amigos de Deus? É muito automático, nós somos muito automáticos, nós somos muito superficiais. E isso só vai piorar se nós não nos rendermos à verdade de Cristo Jesus. Vamos comigo abrir Gênesis? Deise, pega meu celular para eu ficar de olho na hora, porque eu estou sem hora aqui. Obrigada, viu? Vamos lá então. Tem como colocar mais retorno para mim, o meu microfone? Não? Quem que tá? Pode me ajudar? Pode pôr mais retorno para mim? Tá. Eu tô sentindo que eu tô forçando muito a minha voz, porque eu não tô me ouvindo. Tá? Obrigada. Então, vamos lá. Eu quero iniciar a nossa conversa lendo com vocês Gênesis 3, 9. Eu vou ler. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? E eu quero, para a gente dar essa continuidade, nós precisamos entender todo o contexto. Eu acredito que a maior parte aqui sabe do contexto, mas nós vamos conferir e nós vamos ler juntos. Nós vamos
juntos, ok? Você está a fim de ir comigo junto? Vamos então? Bem que falam mesmo, é muito estranho ver vocês de máscara aqui de cima. Ai, que horrível. Porque parece que a gente está falando sozinho, né? Parece que a gente está meio sozinho no negócio aqui. Mas eu sei que vocês estão aí e que está tudo bem, e que essa conversa nós vamos ter e o Senhor está aqui. O mais importante é isso. Lígia, obrigada. Ver o sorriso de vocês é tão bom. É bem diferente. Então vamos lá. Gênesis 3:9 nós acabamos de ler e eu quero caminhar com vocês como tudo começou. Então nós vamos ver lá em Gênesis 1:1. Volta uma página aí. Vamos desde o começo e vamos caminhar junto. Como tudo começou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então tudo começou com a criação dos céus e da terra. E a beleza de tudo continua. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Aqui é a beleza. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, Deus criou, mas a essência dele está sobre os céus e a terra. O Espírito de Deus está sobre a criação. E vamos continuar. E a primeira frase de Deus sobre o que ele criou foi haja. Amados, nós precisamos entender, isso daqui é o suficiente para nós começarmos a entender o início do que o Senhor começou e do coração dele. O coração dele foi que além de toda a sua criatividade, como Deus soberano, e de como todo criativo que ele é, ele deixar o seu espírito sobre a sua criação, e o mais importante para o Senhor sobre a sua criação é que haja Deus está onde há. Aqui nós precisamos entender, amados, e nós precisamos entender aonde nós vivemos a nossa vida, onde nós decidimos viver a nossa vida. E isso é importante, e isso é uma chave para nós. Se estamos em Cristo, estamos se não estamos em Cristo, estamos nas trevas. Então, aqui já é um caminho para a gente ir juntos. Então, é algo que nós precisamos entender. E nós vamos caminhando, nós vamos entendendo que a luz nada mais é do que clareza, do que verdade, do que Jesus. Quando Deus fala, haja luz, Deus está liberando o seu Filho Jesus, Ele está liberando verdades, e Ele está liberando a sua vida sobre tudo o que Ele criou. Ficou claro para vocês? Então, uma vida em Deus é uma vida que anda na luz, e é uma vida que anda no Espírito. Nós precisamos entender isso com muita simplicidade, objetividade, para que nós possamos caminhar com clareza sobre tudo que nós estamos ouvindo. Deus, desde Gênesis 1:1, Ele já está se revelando e se mostrando como Ele é um Deus relacional. Desde o início, Deus está se revelando como um Deus relacional, como um Deus
que quer se relacionar, que quer fazer, que quer criar, que quer se manifestar. Porque tudo que Ele é e tudo que Ele tem, Ele não retém para Ele. Nós precisamos entender, porque desde o início até o fim, Deus revela-se como um amigo para nós. Ele se revela como um Deus relacional. E nós precisamos entender o Deus que nós servimos e que nós amamos, ou pelo menos dizemos que nós amamos e servimos. Então nós precisamos conhecê-lo e nós precisamos dar uma resposta. E aí, continuando, que eu não vou ler com vocês, mas todo o verso do 4 até o verso 25, nós vamos ver que tudo que Deus cria era muito. Tudo que Deus cria era muito. E Ele criou tudo isso para Ele. No verso 26, nós vamos ver a revelação do Deus relacional. Vamos ler comigo o verso 26. E disse Deus: façamos. Eu quero parar aqui com vocês. Esse verbo, da forma que está aqui, está sendo revelado para mim e para você, com muita clareza, que Deus não fez sozinho. Ô gente, não se preocupa comigo não, porque eu me maravilho demais com tudo isso. E quando nós vemos quem é Deus, e como Ele se manifesta, e como Ele se envolve, e como Ele faz tudo e todos, é lindo demais. E disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Aqui tem muita coisa de Deus que nós podemos receber. Ele não é egoísta. Deus não é egocêntrico. Deus não é orgulhoso. Deus, por tudo o que Ele é, Ele não se sente melhor e nem superior a ninguém. Ele não quer fazer nada sozinho. Deus não quer fazer nada sozinho. Detalhe, Ele não precisa de mim e de você, mas Ele quer fazer conosco a sua vontade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, enfim, tudo o que Deus faz na terra é para o homem se relacionar. Os animais, a terra, a plantação, tudo Deus fez para o homem se relacionar, para o homem cuidar, para o homem cultivar. Essa é a essência de Deus. Essa é a essência dele que Ele colocou em nós. Então aqui no verso 26 nós vamos ver que Deus é um Deus relacional, que Ele não faz nada sozinho. E nós, todo mundo aqui já ouve, todo mundo sabe, que o que Ele vive com o Filho e com o Espírito, Ele falou, ou o coração dele ardeu, que eu quero transbordar isso com mais pessoas. Esse é o coração de Deus. De o que Ele vive com o Filho e com o Espírito, Ele quer viver conosco. E nós vamos ver a essência do Senhor sobre isso, em toda a sua palavra.
E aí nós vamos continuando. 2, capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos. E no 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera, e nesse dia ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. O descanso também é do Senhor, o Senhor também descansa sobre tudo aquilo que ele criou. Nós precisamos também irmos em conhecer o Senhor sobre o que é descanso. Não é o que a gente entende, viu, irmãos? Eu queria encorajar vocês a entender o que é descanso. Descanso não é chegar em casa, tomar um banho, ficar na frente da televisão com o controle da televisão. Estou descansando. Sabe essa mente humanista e moralista que nós temos? Descanso não é você deitar na cama e dormir. Descanso não é você viajar. Mas descanso é você fazer todas as suas atividades em Deus. É você estar trabalhando sim, mas em Deus. Entendendo que é Ele que cuida de tudo que você está fazendo. É muito diferente, não é? Mas dá para a gente aprofundar um pouco mais, mas não é essa a nossa conversa aqui hoje de manhã. E eu quero continuar com vocês. A partir do verso 4, nós vamos ver Deus formando o quê? O Éden. Deus forma o jardim para colocar o homem. É muito lindo esses detalhes e nós precisamos parar para observá-los. Deus, Ele cria, Ele constrói, Sandra, um jardim para o homem viver. São detalhes que nós precisamos parar para pensar, parar para estudar, para nós conhecermos o Senhor. Deus, Ele para e cria um jardim para o homem cultivar e guardar e viver com a sua esposa e com os seus futuros filhos. Enfim, Deus, Ele é detalhista. E Ele cuida dos seus. E nós, vamos ler aqui comigo, vai? Capítulo 2, verso 4. São essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta no campo, na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável, à vista de boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, formando 4 braços. Vamos lá para o 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse.
Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. A palavrinha Éden no hebraico é jardim. E a palavrinha jardim no hebraico é deleite e satisfação. Deus fez o jardim para o homem se deleitar e ser satisfeito nele. Deus fez o Éden para uma relação com o homem, para ele vir todos os dias conversar com o homem, se relacionar com o homem, para todos os dias ele trocar essa conversa. E aí, Adão, como é que foi hoje? Ah, Senhor, Deus, eu não sei como que Adão chamava Deus, né? Hoje eu coloquei nome nisso, hoje foi assim, e não havia conflitos em Adão. Adão era pleno, porque a relação com Deus era vital. A relação com Deus era real e verdadeira. E nós vamos, na leitura correndo, nós vamos ver que Deus vinha todos os dias no jardim conversar com Adão. Deus fez o jardim para se relacionar com o homem. Deus criou tudo para construir essa relação comigo e com você. Isso é real. Nós fomos criados para isso e ponto. O início da nossa vivência, o início da nossa existência é para, sabe assim, essa garrafinha ela foi feita para colocar água. Esse celular foi feito para a pessoa ligar, utilizar, mandar mensagens e tantas outras coisas que o homem pode usufruir, que também tem que tomar muito cuidado de chamar o Senhor para isso daqui, urgentemente, para que isso daqui não domine o homem. Esse livro foi feito para, ou esse papel, né? Cada coisa tem a sua origem. Esse pano, isso aqui foi feito para máscara. Esse daqui foi feito para uma toalhinha. Então, cada coisa, esse acrílico aqui foi feito para um apoio do pregador aqui, amados. Enfim, o que eu quero dizer é que tudo foi feito para uma função. Tudo foi feito para algo. E eu e você fomos feitos para se relacionar com Deus. Não existe outra forma, não existe outro modo. Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança na terra. Não existe outro fundamento. Não existe outra ordem. Deus não mudou o que Ele fez. Deus é e sempre será eternamente o que Ele fez, Ele fez. Eu e você fomos feitos para nos relacionarmos com o Pai. Não existe outro motivo para que eu e você fomos criados. Aqui está a resposta para todas as crianças que perguntam: por que eu vim a esse mundo? Por que Deus me criou? Por que Deus me fez no Brasil? A resposta é, crianças, ouçam: Deus fez vocês para se relacionarem com Ele. Deus fez vocês para serem amigos dEle. Não existe outro lugar, outra motivação, crianças.
Eu preciso compartilhar isso. Meu coração tem sido carregado por uma oração nesses últimos meses, para que o Senhor levante os pais. Para que o Senhor levante os pais que façam Deus conhecido aos seus filhos. O Deus vivo e verdadeiro. Que Deus abra os nossos olhos como pais para os nossos filhos e revelamos quem Deus é. Que haja um santo temor nos nossos corações, para revelarmos o verdadeiro Deus único, que está na palavra, e não o Deus que eu crio na minha mente, um Deus mau, malvado. Não, Deus é bom, mas Ele é justo, e nós precisamos conhecê-lo a partir da palavra que Ele nos deixou, e revelarmos aos nossos filhos quem é Deus. Se nós formos ler os 5 primeiros livros da Bíblia, pais, leia com os seus filhos. Em todo momento nós vamos ver Deus falando: guarde a lei no seu coração, pai, para que os seus filhos não se desviem, para que os seus filhos não se percam, para que as gerações futuras esqueçam o meu nome. Deus está sempre falando: pais, guardem a minha lei no seu coração, guardem, para que as outras gerações não esqueçam quem eu sou, para que o meu nome não seja esquecido na terra. Senhor, nós queremos nos comprometer aqui, nós nos comprometemos como pais, que o teu nome não será esquecido em Rio Claro, teu nome não será esquecido nas próximas gerações dessa localidade, teu nome será sempre lembrado, teu nome será sempre lembrado, Pai. Desperta os pais nessa manhã a ensinarem a verdade do teu evangelho. Jesus é o único caminho e não há outro. E vamos continuar aqui. Então nós vamos ver em Gênesis 2, do 4 ao 17, que Deus criou um jardim para o homem e para ele se relacionar com o homem, ok? Estamos juntos? Então nós vamos continuar vendo aí algo muito belo, que é o que a gente já falou, que tudo que Deus fez era, só que existe uma coisa que Deus falou que não é bom. Tudo que Deus fez era bom, mas existe uma coisa, que Deus fala que não é bom. E eu quero que vocês vão comigo, Gênesis 2:18. Então tudo era bom, mas o capítulo 2, verso 18 diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Eita, mas espera aí, se Deus vinha todos os dias, como que ele estava só? Mas Deus é suficiente. Mas Deus, e Ele é, viu? Mas eu estou falando, parafraseando, no que nossa mente viaja. Mas se Deus é suficiente, se Ele fez o jardim para o homem se deleitar e ser satisfeito. Eu volto a repetir, Deus não é egoísta e nem egocêntrico. Ele não pensa só no seu prazer. Porque se ele pensasse só no seu prazer em ter criado tudo e o homem, ele não pensaria no homem e na satisfação prazerosa do homem.
Mas como Deus nos fez seres como Ele, então Ele fala, opa, assim como eu tenho Jesus, o meu Filho, e assim como eu tenho o meu Espírito, em que a todo tempo eu tenho como companhia, então eu preciso que o homem também tenha uma companhia. E Ele cria então uma auxiliadora. Ai, gente, é muito belo esse cenário. E aí nós vamos ver no 19, o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, e esse seria o nome deles. Assim o homem deu nome a todo o gado, as aves do céu e todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Porque eu acredito que Deus viu que todos os animais tinham os seus pares. Sim ou não? Leão, leoa, gato, gata. Ai, que lindo nome, né? E aí o Senhor olhou e falou, opa, eu preciso fazer também para o meu filho um par. E Deus cria a mulher. E é muito belo a gente encontrar e ver essa passagem. E o verso 25 também é muito belo. E os dois estavam nus. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e eles não se envergonhavam. A gente olha para esse cenário e fala, é o que eu quero viver? E eu quero chamar a sua atenção. Nós fomos feitos para vivermos isso. Nós fomos criados para vivermos essa realidade. Só que aí nós vamos ver no decorrer que o homem toma uma decisão, né? De comer do fruto. Eva toma a decisão de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde havia uma ordem de Deus, não façam isso. E ela fez porque ela foi enganada. E aí eu quero ler com vocês, vamos lá comigo? 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos, os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim, Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Olha o engano, se Deus disse que se comer vai morrer, por que que a mulher acredita na serpente? Não, se você comer você não vai morrer. Aqui é um cenário de todos nós. Deus diz algo sobre você, Deus diz algo sobre mim. Só que vem outras vozes e falam outras coisas, e nós nos perturbamos, e nós ficamos confusos, e nós ficamos enganados. Por quê? Porque não conhecemos a Deus, e não somos firmados na sua palavra. Irmãos, nós precisamos ficar atentos a isso. Nós precisamos ficar atentos ao que Deus diz sobre mim, sobre você, e ficarmos firmados nisso. E obedecermos a partir disso. O verso 5 do capítulo 3 está a raiz do nosso pecado. E eu preciso que nós nos atentemos a isso. A raiz do nosso pecado está no verso 5. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como
E sereis como? E sereis como? Vocês estão aí lendo comigo? Olha o que a serpente diz, continua dizendo à mulher. Aqui está a raiz do nosso pecado. A partir do momento em que você come do fruto, Eva, você não vai morrer não. Porque Deus sabe que os seus olhos vão se abrir e você será como Ele. Pimba, aqui está a raiz do nosso pecado, independência. Muitas vezes somos e agimos como Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos filhos, na nossa relação conjugal, em tudo que fazemos, agimos como Deus. Por quê? Porque não temos comunhão com Ele, não temos relacionamento com Ele, não ouvimos a voz dEle. Nós não buscamos o que Ele quer para nós. Nós não temos uma vida de oração. Então nós vamos no automático, nós vamos fazendo tudo porque estamos acostumados a fazer tudo. Porque a natureza pecaminosa está em mim, está em você. Então somos doutrinados, acostumados a vivermos com essa raiz pecaminosa, de fazermos tudo e por último falarmos para Deus ou chamarmos Deus. Se for da vontade de Deus, Ele abençoa. Deus vai abençoar, sabe? E nós não cultivamos uma relação vital com Ele. Nós não paramos, Senhor, olha, eu estou pensando isso, mas isso é da sua vontade. Isso é o que você tem para mim, para minha casa. Começa das mulheres muitas vezes, porque nós somos muito ativas, nós pensamos muito. E muitas das vezes nós estamos atropelando tudo e todos, porque nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é certo. E nós passamos pela liderança de Jesus, nós passamos pela liderança de Deus, nós passamos pela liderança do nosso marido, e essa casa está em ruínas. Então a minha oração e a oração de todos vocês é: Senhor, levante os homens que vão liderar a sua casa como Cristo. Levante os homens que vão liderar as suas esposas, os seus filhos, a sua casa, as finanças, a educação dos filhos, como Jesus. Levante os homens com santo temor de quem Deus é. Levante os homens para conhecer a Deus. Levante homens que conhecem e ouvem a Deus. Levante homens que governem as suas casas no santo temor de Deus. Levantem homens que amem o Senhor. Levantem homens que orem pelas suas esposas. Levantem homens que orem pelos seus filhos e trazem direção aos seus filhos, dizendo: filho, não, aqui não, filho, aqui sim, filho, aqui não. Levante homens, Senhor. Nós carecemos de homens que vê o Senhor face a face. Nós padecemos, irmãos, nós padecemos por homens que não têm o temor do Senhor, estão governando suas casas de qualquer jeito. Filhos estão padecendo. Ajuda-nos, Senhor. Então, eles comeram do fruto e os olhos dos dois foram abertos. Eita, a gente sempre conversa isso, né? Na mesa com os irmãos. Mas como assim os olhos dele foram abertos? Eles eram cegos? Os olhos de Adão e Eva foram abertos para o mundo pecaminoso, para um mundo paralelo de Deus, para a maldade, para ruínas,
Adão e Eva viviam em pureza. Uma vida pelo qual nós fomos feitos para viver. Sem briga, irmãos. Já pensou uma vida sem briga, sem discórdia? Imagina, eu vejo Adão e Eva, eles foram criados com o ego morto. Mas quando eles comeram do fruto, pum! Nasceu o ego, nasceu o eu, sabe? O eu, ó. O eu. Do eu sou o melhor, eu sei fazer, eu vou fazer, eu vou acontecer. Amados, nosso ego precisa ser ferido e precisa ser morto. Um evangelho sem cruz não é evangelho, irmãos. O verdadeiro evangelho é a cruz de Cristo, onde o ego meu e o seu vão ser mortificados naquela cruz. Podem falar de mim, eu não vou me justificar porque eu já fui justificado. E amados, assim, a gente falando, a gente ouvindo, é tudo que a gente quer viver, não é? Mas na prática, nós precisamos chamar realmente a cruz de Cristo, para sermos crucificados com Ele todos os dias. E aí nós vamos continuando e nós vamos ver que no verso 9 é o que a gente leu, mas o Senhor Deus... eu preciso ler o 8 com vocês, vamos lá. O 8, 3, 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Da onde? Meu Deus. O homem e a mulher se esconderam da presença de Deus. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? E o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e por isso me escondi. Aqui está a raiz de todo o nosso pecado, amados. Nós queremos ouvir a voz de Deus, mas quando nós ouvimos, nós corremos, e muitas vezes nós nos escondemos, porque a nossa natureza é automático que nós façamos isso. A vergonha, a culpa, faz com que a gente se esconda e se isola. É bíblico. Está aqui, bem declarado para nós. E eu quero ser bem objetiva com vocês essa manhã. Que uma pessoa em isolamento é uma pessoa que não vive em comunhão. Uma pessoa, uma família que se isola da comunhão é porque ela não quer se expor. E a palavra de Deus fala que a nossa fraqueza é nela que Deus aperfeiçoa o seu poder. Que nós sejamos pessoas realmente fracas, vulneráveis, para que o poder dele venha nos encher a nossa casa. Ei, irmão, você tem vergonha de falar que você pecou? Você tem vergonha de confessar o seu pecado? Está aqui sua história. Está aqui, a sua e a minha. Está aqui, ó. Eles pecaram, eles desobedeceram e se esconderam. Mas Deus sabia ou não sabia? Deus sabia ou não sabia? E Deus mesmo assim veio falar com o homem. Deus
mesmo assim está insistindo em falar com você. Para de se culpar, para de ficar olhando para o seu pecado. Para! Corra, confesse ao Senhor, confesse a irmãos maduros, confesse o seu pecado, seja fraco, seja vulnerável. Ei, quebra essa casca de orgulho aí, quebra esse coração endurecido, quebra o seu orgulho, irmão. Confesse o seu pecado, traz a luz, fala, deixa a luz de Deus irradiar o seu coração. O avivamento, ele só virá a partir de um arrependimento genuíno. Ei, todos nós queremos avivamento, sim, mas precisa-se de arrependimento. E genuíno, não é um arrependimento superficial não, gente. É um arrependimento genuíno, aonde... gente, é bonito ficar nu? É horrível, é desconfortável. Mas fique. E deixa a glória de Deus brilhar no seu rosto, na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Nos seus filhos, fecha a porta do pecado da sua casa. E aí nós vamos continuando, nós vamos ver que em Gênesis 3:15, aqui inicia o Evangelho. Aqui inicia o Evangelho para nós. Verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E aí nós vamos ver toda o decorrer aí do que Deus fala, da sentença que Deus dá ao homem e à mulher. Mas deixa eu parar aqui um pouquinho. Ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aqui está mostrando e falando para a humanidade que existem dois caminhos e duas descendências. Existe a descendência da mulher e a descendência da... Vocês estão aí, irmãos? Tá tudo bem aí? Então vamos lá. Aqui o Senhor mostra para nós dois caminhos. A descendência da mulher e a descendência da... Não existe um terceiro caminho, não existe uma terceira escolha, não existe uma terceira opção. Ou nós somos da descendência da mulher, ou nós somos da descendência da serpente. O que nós vivemos hoje revela a nossa eternidade. O que nós nos gastamos hoje revela a nossa eternidade. Então, se você é um ser vivo, que ama o Senhor de todo o seu coração, que tem arrependimento, que tem conversão, que tem quebra de orgulho, que tem comunhão com o Pai, com o Filho, com a igreja, com a vida da igreja, você é descendente da mulher, você é de Cristo, você é filho de Deus. Mas se não existe arrependimento, não existe comunhão, não existe relacionamento, e você pode estar aqui. Não existe confissão, não existe vida de Deus, você é descendente da serpente. E os seus filhos estão sendo gerados e eles também vão dar uma resposta de quem eles são. Não existe outro caminho, não existe outro meio. Existe o que Deus falou, existe o que Deus determinou, e ponto. Nós precisamos ser totalmente desconstruído com a mente moral, humanista, platônica que nós ainda vivemos. Irmãos, mente de Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo. O que Deus diz sobre nós, o que Deus disse e determinou sobre mim, sobre você, não tem outro caminho. Nossa, então eu tenho 50 anos, estou sendo enganado até agora? Sim, se você estiver vivendo da sua moral.
e do seu pensamento humano, de como seus pais te ensinaram, de como você viveu. Se você está preso a isso, você precisa ser liberto, e a libertação é a vida de Jesus. Não é uma igreja que vai te libertar, não é um pastor, é a vida de Jesus. Você precisa ser batizado na realidade da crucificação de Cristo Jesus. Não há outro caminho, irmão, guarde isso, não há outro meio. Ei, ou você é quente ou você é frio. Porque se você é morno, muitas pessoas pensam que mornidão é melhor que frio. Não! O frio não vai ser vomitado pela boca de Deus, mas o morno vai. A pessoa morna vai ser vomitada por Deus, e é o tipo de pessoa que vai ouvir: sai da minha frente, porque eu não te conheço. Ah, Senhor, eu estava lá aos domingos, eu não te conheço, você nunca quis me conhecer, você nunca quis saber do meu coração, você nunca quis saber por que eu te criei, você nunca quis saber quem eu sou, quem meu filho é, você nunca deixou o meu espírito te convencer. Você nunca deixou. Não dá, irmãos. Não dá. Escolha hoje. Escolha hoje. Ou você é de Deus, ou você é de Baal. Não dá mais. Não dá mais para ser morno. Não dá mais, mornidão não. Senhor, traga em nós um santo temor de quem você é e de quem nós somos. Revela o Filho, Pai, a nós. Revela o Filho a nós. Não dá mais, Senhor, nós não queremos mais tubiar entre dois pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, a te dar uma resposta hoje. E a sentença de Deus à mulher é: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Para de reclamar na sua gravidez. Deus disse que vai haver dor e tem dor. Para de murmurar. E o que eu não estou falando aqui só de a gravidez natural. Que eu gerei 2, eu sei que é desconfortável, eu sei. E não vamos murmurar, mesmo as mulheres aí na gravidez natural. Mas eu estou falando de uma gravidez também espiritual. Vamos parar de murmurar, igreja. Na verdade, precisa-se haver pessoas disponíveis que sintam dores de parto. E não é confortável, mas é necessário. Com dor darás luz a filhos. Com dor, mulheres, com dor darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ei, mulheres, eu quero te convidar a meditar em Gênesis 3:16. Por favor, tirem um tempo essa semana e estudem, apliquem o coração de vocês em Gênesis 3:16, porque é o que Deus diz sobre mim e sobre você. E aí a gente pode sentar e conversar um pouquinho. 17, para o homem,
Porque deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da sua vida. E nós estamos querendo nos livrar do sofrimento. Deus disse. Deus disse. Deus disse. Ô gente, eu quero que isso guarde. Deus disse que eu sofreria. Deus disse. Para de querer ficar. Deus, não aguento mais. Deus disse, gente. Deus disse. Sabe o que nós podemos orar? Pare de murmurar e comece a orar. Senhor, me fortaleça. Senhor, me fortaleça. Senhor, me fortaleça. Senhor, me fortaleça. Essa é a nossa oração. E não, Senhor, para. Está doendo demais. Está sofrendo demais. Deus disse. O homem, a terra seria maldita por causa dele, do seu pecado. E ele vai sofrer. Não é libertador quando a gente entende o que Deus já disse? A gente vive com mais convicção, gente. Que o sofrimento vem, né, pastor Lúcio? O sofrimento vem e a gente entende, poxa, Deus já disse sobre isso. E aí vamos pôr a roupa do sofrimento. Não existe evangelho sem sofrimento. Não existe vida em Deus sem sofrimento. Se você quer, então vá servir Baal. Você já decretou que a sua vida não é para servir o único Deus vivo. Fica claro, né, irmãos, quando a gente começa a entender a palavra e quando as coisas ficam mais claras para nós. E aqui é a chave de todo o nosso sofrimento. Versículo 23. 3:23. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do... Por isso o Senhor Deus mandou para fora do... Aqui está o caos da humanidade. Aqui está o caos da nossa vida. Eita, nós fomos feitos para esse ambiente maravilhoso, para ouvir Deus todos os dias, para eu cuidar, cultivar, guardar, me relacionar. Mas eu fui tirado desse lugar. Eu e você fomos removidos desse lugar. E sabe por que nós vivemos em guerra? Porque nós queremos o jardim. Nossa alma quer viver, o nosso espírito quer o jardim, quer a relação. Se eu perguntar aqui, quem aqui quer se relacionar com Deus? Vamos lá, quem aqui quer se relacionar com Deus? Gente, se eu perguntar lá fora, para qualquer pessoa que passar, se eu fizer essa pergunta, a pessoa vai falar, eu. Toda a humanidade carece dessa relação. Mesmo sem a pessoa entender bulufas de nada, de evangelho, de Bíblia, de Deus. Todos querem se relacionar com Deus. Todos, porque todos nós fomos feitos para isso. Vocês estão entendendo? Todos nós fomos feitos para isso. Então é certo de que todos nós queremos viver a nossa origem. Eu e você queremos viver a nossa origem. Eu e você queremos viver essa relação saudável com Deus.
Só que no decorrer de toda a Bíblia, nós vamos entender que o homem não consegue. Que o homem não consegue. Que o homem não consegue. Ah, Senhor, queremos nos esvaziar de nós mesmos. Nos ajuda, Senhor. O tempo hoje é nos esforçar. Então ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos no processo de santificação. A gente nos esforçarmos, Senhor, para te conhecer. Ah, Senhor, ajuda-nos. Nós não conseguimos, Senhor. Empurra os meus irmãos a terem encontros com a maldade do seu coração. Ajuda os meus irmãos e ajude a mim a termos encontro com a maldade do nosso coração, de nós entendermos que nós realmente não conseguimos. Nós começamos na segunda, na terça, mas na quarta já não dá mais. Na quinta não conseguimos orar como convém. Senhor, nós estamos todos os dias querendo ter uma vida de oração, uma vida de anseio pela tua volta, mas existem dias que nós somos engolidos, ó Deus, somos engolidos por todo o nosso egoísmo, nosso egocentrismo, nosso orgulho, e nós não conseguimos reconhecer a sua bondade, nós não conseguimos olhar para você, Senhor. Nos ajude, Jesus, nos ajude, Senhor. Irmãos, nós precisamos ter encontro com a nossa natureza pecaminosa, porque só assim nós conseguiremos nos render a Deus. Porque enquanto você tem uma mentalidade de que você é bom, você não vai se render à soberania de Deus. Você vai continuar no pecado da independência, de ser como Deus. Como que uma pessoa que anda na terra como Deus precisa de Deus? Vamos ser sinceros? Como que eu andando na terra, sabendo que eu sou boa e de que eu consigo, eu dou um jeito, eu não preciso de ninguém, eu não vou me deleitar em Deus, eu não vou correr para o Senhor, eu não vou viver a vida de igreja. Mas quando eu reconhecer que, eu sou falho, eu sou pecador, eu vivo independente de Deus, eu sou totalmente independente de Deus, eu sou orgulhoso sim, eu sou egocêntrico, eu tenho inveja. Irmãos, em nome de Jesus, seja vulnerável às suas fraquezas. Isso vai te levar ao inferno se você continuar com o coração endurecido. Isso te levará a viver a ira de Deus. É o que nós falamos lá em casa. As crianças não têm que ter medo do inferno, né, amor? As crianças têm que saber que se eles não correrem para o Senhor e não viverem uma vida em Deus, eles vão viver a ira de Deus. Porque não é do inferno que a gente tem que ter medo, irmãos. É da ira de Deus sobre aqueles que não viveram uma vida nele. O Senhor, Ele dá ao homem 70 anos. Que aí, se a gente correr lá em Gênesis, a gente vai ver que Ele diminui o tempo de vida do homem na terra por causa da iniquidade, por causa do pecado, que vai só aumentando. Então Deus dá um tempo de vida do homem no homem na terra, de 70 anos. O que passa disso é cansaço e enfado. Deus deu ao homem 70 anos na terra para conhecê-lo. Quantos anos você tem hoje? Fala aí na sua mente. Vou falar de mim, 35.
eu fui tomada por um santo temor de que se já passaram metade da minha vida e que eu preciso correr mais para conhecer o Senhor. Eu tenho ainda mais 35 na lógica, mas pode ser que tenha menos ainda. Pode ser que eu tenha menos tempo ainda. Mas eu preciso que esse tempo que eu ainda tenho, eu quero correr em conhecê-lo. Eu preciso prosseguir em conhecer. Eu preciso me esforçar em conhecê-lo. O tempo hoje, meus irmãos, é nos esforçarmos para conhecer a Deus. O tempo hoje é para nos esforçarmos para conhecermos a Deus. E eu quero chacoalhar você mesmo. Eu não quero que você fique, eu tenho 50. Ei, dá tempo! Que homem é Enoque? Que homem é Enoque que se relacionou tanto com Deus que Deus levou ele? Que homem é esse? Que ele não passou pela morte física. Deus o levou. Esse é meu amigo, eu quero ele perto de mim logo. Gente, a morte para nós é lucro. Para aqueles que amam e têm uma vida submergida em Deus, na realidade de quem Deus é, a morte é lucro. Não é medo morrer. Não é medo você perder alguém, é lucro. Nossa, por que você está falando isso no meio de uma pandemia? Gente, quem está em Cristo vive uma nova vida. Nós estamos aqui para orar sim pelos nossos irmãos. Nós estamos aqui para que o Senhor os salve. Ei, sabe o que eu tenho temor? De alguém morrer sem salvação. É isso que nós devemos temer, gente. Eu pegar corona, alguém aqui pegar corona e não for para Deus. É isso, irmãos. Cara, o luto nós vamos viver sim. Eu não posso nem imaginar as dores humanas que eu vou sentir de perder alguém próximo. Mas a minha mente, sabendo que aquela pessoa está em Deus, aquilo vai enchendo o nosso homem interior. Ei, logo chegará o meu dia, chegará o nosso dia, gente. Jesus é a nossa bendita esperança. Ele é a nossa motivação de vida. O morrer para nós é lucro, amados. O morrer para mim e para você é lucro, se nós vivermos uma vida íntima com Deus. Sabe por que muitos têm medo da morte? Ou medo de perder alguém? Porque não vive intensamente essa relação com o Pai. E é lógico, fora do amor do Pai tem muitos medos. Porque o verdadeiro amor, o que ele faz? Ele lança fora o medo. O verdadeiro amor de Deus faça com que nós vivamos seguros. Faça com que nós vivamos firmes e inabaláveis em Deus. Sim, nós devemos orar por todos, amados. Mas ciente de que estar com Deus é mais importante. É o anseio. Ei, se a presença de Deus não for o anseio da sua vida, se a presença de Deus não for o desejo maior da sua vida, quando Deus fala aqui, o homem e a mulher se esconderam e saíram da presença de Deus. Aqui é o maior caos do homem, sair da presença de Deus. O caos do homem é aqui, sair da presença de Deus e viver acostumado sem essa presença.
Aqui é o caos da humanidade. Viver sem Deus, viver sem a sua presença. Aqui é o caos. Mas nós vamos ver que em todo tempo Deus está ainda chamando o homem para a sua presença. Deus entra em crise relacional com o homem. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso em Gênesis 5. Perdão, Gênesis 6. Gênesis 6, a partir do 1 até o 7, nós vamos ver que Deus entra em crise com o homem. O Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram continuamente mal. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Deus também entrou em crise. Só que Deus procura amigos. E Ele encontra Noé. E Ele encontra Abraão. E Ele vai falar para nós. E Ele vai falar lá em Gênesis 17. Ele encontra um homem. E Ele fala... Ele fala a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja íntegro. Ele encontra um homem e o chama para a sua presença novamente. Ei, eu imagino que deve ser, eu falo por mim, quanto é difícil nós estarmos constantemente na presença de Deus sem o jardim. Mas glória a Deus por Jesus Cristo. O nosso jardim seguro é Jesus. O nosso jardim seguro nesse tempo, enquanto Ele não vem, é Jesus. E sério, gente, tem muita coisa aqui ainda para eu falar, mas eu estou vendo a hora, já é 11h17. Eu nem entrei, na verdade, no Salmos 15, que eu queria muito entrar. Falar sobre a verdade com vocês, do que é uma relação em verdade. Eu queria muito falar isso com vocês, mas não vai faltar oportunidade. Tá. Talvez eu continue semana que vem, então, nessa parte que eu iria entrar com vocês. O que eu quero deixar bem assim, atento a vocês, é que a presença de Deus deve ser o nosso maior anseio. A presença de Deus deve ser o nosso maior desejo. A presença de Deus é tudo que eu e você devemos querer. Como filhos, nós precisamos, amados, ansiar pela presença de Deus. Deus, não nos deixe viver acostumados sem a Tua presença. Não nos deixe um dia sequer vivermos acostumados sem a Tua presença. Senhor, não nos deixe viver um dia sem ouvir as Tuas verdades. Senhor, nós queremos nos arrepender por vivermos ainda do nosso jeito, da nossa forma. Vem, Senhor, vem. E que a Sua presença seja o nosso maior desejo. Enche a terra do conhecimento da Tua glória. Enche os nossos corações do conhecimento da Tua glória. Enche-nos.